Fala galerinha, tranquilaço, tudo de bem com vocês, tudo de boa. Vamos seguir o nosso caminho então falando sobre equilíbrio químico. Vamos mudar um pouquinho a ficha agora e a gente vai introduzir para vocês hoje as bases que vão apresentar o conteúdo mais importante em equilíbrio químico. A gente vai começar a ensinar vocês as bases que levaram a construção da escala de pH, de potencial hidrogeniônico. Então, quando vocês estavam lá no primeiro ano do ensino médio, a gente apenas apresentava para vocês a escala de pH. Todo mundo sabe que ela é uma escala que serve para medir o quê? Para medir a acidez ou a basicidade, a alcalinidade de uma solução. Ela é uma escala que serve para medir o quanto ácida ou o quanto básica é uma solução. Mas a gente sabe que ela é uma escala que vai de 0 até 14, sendo que o neutro é o 7. Abaixo de 7, soluções ácidas, acima de 7, soluções básicas. O que a gente vai aprender agora são as bases que me dizem como é que essa escala foi construída. Como é que o ser humano construiu a escala de pH e como é que eu faço cálculos um pouquinho mais elaborados relativos à escala de pH. Então, na verdade, é uma constante de equilíbrio químico. Olha só, eu vou fazer aqui, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho uma setinha dupla que seria melhor representada dessa maneira assim. Mas como editor de texto só tem aquela setinha dupla na mesma seta, aquelas duas indicativos, a gente acaba usando. Se eu pedisse para vocês, pessoal, monta para mim o Kc para essa equação. O que seria o Kc? Seria a constante de equilíbrio químico em função da concentração. A gente sabe que para o Kc participam apenas substâncias no estado gasoso ou dissolvidas em água, que é aquoso. Então, olha aqui em cima, HCl aquoso, água líquida. Eu já não ia usar então a água líquida, porque o estado físico dela faz com que ela não apareça dentro do Kc. E depois eu tenho o íon hidroxônio, cátion hidroxônio, hidrônio aquoso, e o íon cloreto, o ânion cloreto, desculpa, também aquoso. Então o Kc seria o quê? Concentração do produto, que nesse caso é H3O+, elevado a 1, vezes concentração de Cl-, também elevado a 1, que é elevado ao seu respectivo número de mols, sobre a concentração de HCl, também elevado a 1. Se vocês perceberem, nenhuma novidade. Como essa equação, se vocês olharem aqui em cima, eu tenho um mais e eu tenho um menos. Quando eu tenho mais, eu estou diante de um íon carregado positivamente, estou diante de um cátion. Como eu tenho um menos, eu estou diante de um íon carregado negativamente, estou diante de um ânion. Então, você poderia usar, ao invés de Kc, a única constante de equilíbrio químico que precisa ser levada ao hospital, que é o Ki. Ki. E me machuquei, mas não desisti. Ai, meu Deus. É a exaustão do EAD. Então, o Ki seria exatamente o que está aqui em cima. Eu simplesmente trocaria o C de concentração e colocaria a letra I para indicar que esse é um equilíbrio químico que envolve íons. E se você perceber, como é que você classifica essa substância aqui? Admire, ela é o ácido clorídrico. Na verdade, a expressão correta para ela seria o Ka, porque ela é uma constante de equilíbrio químico para uma substância ácida. Então, perceberam que não interessa se é Kc, Ki, Kps, Ka, Kw, Kb, o que Kp, não interessa o que é. Uma constante de equilíbrio químico, ela vai ser sempre a razão entre a concentração do produto, elevado à sua ordem, ao seu respectivo número de mols, sobre a concentração dos reagentes, também elevado ao seu respectivo número de mols. Então, você não precisa decorar específico. A gente já viu, por enquanto, o quê? O Kc, que é a constante de equilíbrio químico em termos de concentração comum, de concentração molar. A gente já viu Kp,
que é a constante de equilíbrio químico em função da pressão. A gente acabou de ver o KI, e machucou, que é a constante de equilíbrio químico em função de uma solução iônica. A gente acabou de ver o Ka, que é a constante de equilíbrio químico de ionização para um ácido. A gente vai ver também um Kb, que é uma constante de equilíbrio químico de ionização para as bases. Ou seja, é tudo K alguma coisa, mas o K segue sempre o mesmo padrão. Concentração do produto dividida pela concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu respectivo número de mols. Nenhum segredo por enquanto. O que a gente vai reintroduzir para vocês, não é reintroduzir em vocês, é reintroduzir para vocês, é um assunto que vocês já dominam, que é a escala de pH, que é uma escala que serve para medir o quanto ácida ou o quanto básica é uma solução. Vocês percebam que ela é uma escala que vai de 0 até o 14, sendo o 7 a solução neutra. Isso vai sofrer uma alteraçãozinha. Vocês vão ver como a escala de pH ela é construída em função de uma situação de equilíbrio químico, e vocês acabaram de saber que o equilíbrio químico pode ser deslocado pela temperatura. Então essa escala de pH, que é feita em cima de um equilíbrio químico, também sofre influência da temperatura. Então nem sempre o 7 obrigatoriamente será a solução neutra, porque ela vai sofrer interferência da temperatura. Valores acima de 7, eu vou ter soluções básicas. Valores abaixo de 7, eu vou ter soluções ácidas. Quanto mais perto do zero, mais ácida é a solução. Quanto mais perto do 14, mais básica é a minha solução. E aí a gente trabalhou bastante com isso ano passado, inclusive chegamos a fazer o indicador natural, que é o suco de repolho roxo. Aqui eu tenho vários nomes diferentes: azul de timol, vermelho congo, alaranjado de metila, fenoftaleína, amarelo de alzarina, azul de epsom. Esses nomes diferentes são os chamados indicadores. O que são indicadores? São substâncias que indicam, apontam, me falam se eu estou diante de uma solução ácida ou estou diante de uma solução básica, e me quantificam isso, me dão uma escala. Pega um pouquinho de água da piscina, pega um pouquinho de água do aquário, pega um indicador, pinga, goteja algumas gotas, agita um pouquinho, chacoalha e olha para a cor. A cor vai me dar uma indicação do quão ácida ou do quão básica ou alcalina é a solução. Tranquilo? Por enquanto, nada de diferente. Existem soluções ácidas, existem soluções básicas, existem soluções neutras. Uma maneira rápida e fácil de indicar o quanto ácida ou quanto básica é uma solução é a utilização de um indicador, que nada mais é do que uma substância que muda de cor em contato com o ácido ou em contato com as bases. E aqui está o meu suco de repolho roxo, né? Cada um no frasquinho, olha. Ele está roxinho aqui, ó, porque ele é um suco de repolho roxo. Então percebe que ele está roxinho ali no pH 6 ou 7, que é o seu ponto de viragem. 6 ou 7, soluções levemente ácidas ou neutras. Conforme ele vai caminhando para o lado vermelho, ela vai tornando-se ácida. Conforme ele vai caminhando para o lado amarelo, ela vai tornando-se básica, um indicador natural. Assim como as hortênsias, olha só, essa coloração diferente, ela é em virtude do pH do solo. Ó, se o solo for básico, ela fica rosa. Então, essa hortênsia aqui, ela foi plantada num solo básico, num solo com pH maior do que 7. A hortênsia vai ficar azul em solo ácido.
Então, essa hortênsia azul, ela foi plantada num solo ácido. Se o solo é ácido, é porque o seu pH é menor do que 7. Olha que interessante, é um indicador natural. Existe uma substância que dá coloração à folha da hortênsia, que é um indicador ácido-base. Ela muda de cor conforme a acidez do solo. E aí, para a gente revisar, então eu tenho ali, deixa eu ver aqui, ácido clorídrico, pH 0, ácido de bateria, pH 1, refrigerante de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Maxi-Cola, sei lá o que cola, vai que cola, 2,5, cervejinha, 4,5, chá, 5,5, chuva ácida, 5,6, o leite, 6,5. Então, isso tudo que eu fui marcando são soluções ácidas, com pH abaixo de 7. Água pura, pH 7, neutra. Água, saliva humana, pH 6,5, ali 7,4, 7,3, levemente básica. Sangue, pH 7,3, 7,5, levemente básico. Sabonete, pH de 9 a 10, básico. Cloro, que é uma solução, na verdade esse cloro aqui é uma solução derivada do cloro, pH 12,5. Por exemplo, o hipoclorito de sódio, NaClO, hidróxido de sódio, soda cáustica, pH quase 14. Então, é só para vocês lembrarem que essa é uma escala que vai de 0 a 14 e que os ácidos são aquelas substâncias que, quando colocadas em água, liberam o cátion H+. E base são substâncias que, quando colocadas em água, liberam o ânion OH-. Ser ácido, nesse caso, é ter H+ em excesso. Ser básico, nesse caso, é ter OH- em excesso. Se por acaso a quantidade de H+ e de OH- ela for a mesma, essa solução ela será neutra. Tranquilo? Acompanhando o fluxo do raciocínio lógico desse conteúdo? E vamos entrar agora específico no equilíbrio iônico da água. Vamos lá então. Eu já vou dar um spoiler, eu vou dar uma antecipação. A escala de pH, ela foi construída em cima do equilíbrio iônico da água. A gente precisava em laboratório de uma substância padrão, algo para criar uma referência. Se você fosse um químico e precisasse escolher uma substância que seja um bom solvente, que não tenha caráter nem ácido nem básico, seja encontrada em extrema abundância, seja um importante ou principal solvente em laboratório, não tenha gosto, não tenha cheiro e não tenha cor, não seja volátil e não seja inflamável, qual substância você escolheria para ser a substância padrão? Muito bem, você provavelmente escolheria a água como substância para ser padrão de neutralidade. Foi isso que o químico fez. Escolheu a água como sendo a substância padrão. E olha que interessante, aqui eu tenho a água se dissolvendo dentro da própria água. Ou seja, a água tem a capacidade de se auto-ionizar. Então, a água, a gente escreve aqui, que ela sofre um processo de auto-ionização. A água vai sofrer um processo de auto-ionização, ou seja, uma pequena quantidade de água se dissolve dentro da própria água. Eu posso simplificar essa equação nessa de baixo, que é o que vai me interessar. Se eu perguntasse para vocês, monta para mim o Kc para essa equação. Ademir, o Kc seria produto sobre reagente, Paraná. Mas como, Ademir, como ela tem cargas, o certo seria a gente colocar, então, Ki, que seria a mesma coisa. Mas como ela é da água, não seria interessante fazer um Ka? Ademir, me lembrei, o Ka já é para o ácido. Então, vamos criar um novo, vamos fazer o Kw, o K-Water. O K-Water, ou seja, a constante de ionização da água.
Por que eles não usaram o Ka? Porque o A já tinha sido usado para o ácido, como eu mostrei no primeiro slide. Então, monta para mim, vocês que são feras em todos os sentidos, inclusive na aparência, monta para mim aqui o KW, que é o equilíbrio iônico da água. Ademir, aqui eu tenho água no estado líquido, não participa. Vai sobrar o quê? Então, a concentração de H+, elevado a 1, vezes a concentração de OH-, também elevado a 1. Tranquilo? Seria sobre H2O líquido, mas líquido não participa, ficou só os dois que estão dissolvidos em água. Pronto, olha só. Na verdade, eles deram um outro nome para isso. Eles chamaram esse KW de produto iônico da água. Por que o KW não é chamada de constante de equilíbrio iônico da água? Porque se você perceber, eu tenho aqui, ó, 1 vezes, é um produto. Aqui eu não tenho um cátion e aqui eu não tenho um ânion, então eu tenho um produto de íons. Esses íons H+ e OH- vieram de quem? Vieram da água, então é um produto iônico da água. Gravem isso. O KW, que é o produto iônico da água, nada mais é do que a multiplicação da concentração de H+ vezes OH-. Você vai perceber, ó, que na água a concentração de H+, ela é igual a de OH-. Por isso que a água vai ser, então, a substância neutra. Porque ela vai liberar H+ na mesma quantidade de OH-. Se por acaso liberasse mais de um ou mais do outro, aí a água seria, liberando mais H+, mais ácida. Liberando mais OH-, mais básica. Como ela libera os íons em concentrações iguais, a gente fala que a água ela é neutra. Vamos introduzir alguns numerozinhos para vocês aqui. Então, a gente viu que o produto iônico da água nada mais é do que a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Vamos lá, então. Isso veio da onde? Veio dessa equação, H2O em equilíbrio com H+ mais OH-. Os químicos mediram isso. E eles viram que quando a gente tiver 1 mol de água, né? Desculpa, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Os químicos viram o seguinte. Eles viram que em 1 litro de água, estarão presentes 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mols de H+. E, consequentemente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! 7 é umzinho aqui. Aí, mols de OH-. Perceberam? Então, pessoal, peguei 1 litro de água. 1 litro de água. Então, eu vou ter de H+, muito ou pouco? Pouquíssimo, Ademir. Ó, então, na água pura, a concentração de H+ vai ser o quê? 1 vezes 10 na menos 7 mols por litro. E a concentração de OH- vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 7 mols por litro também. Já que a água é neutra, a concentração de H+ é igual a de OH-. Fechou? Então, os caras mediram. Em 1 litro de água, eu vou ter 0,0000001 mol de H+ e a mesma quantidade de OH-. Vamos jogar lá na equaçãozinha? Então, olha só. O produto iônico da água, ele vai ser o quê? Então, ele vai ser a concentração de H+, que é 10 na menos 7, vezes a concentração de OH-, que também é 10 na menos 7. Ou seja, o produto iônico da água ele vai valer 10 na menos 14. O produto iônico vai ser 10 na menos 14. Vê se você já consegue se familiarizar com alguma coisa. Se eu pegar o expoente aqui sem o sinal, ó, o dos dois aqui, o expoente é o número 7.
Se eu pegar o expoente daqui sem o sinal, o expoente daqui é o 14. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, o que esses dois números, relacionando com a aula de hoje, vai ter de importância? Ademir, tu está falando desde que começou a aula que a escala de pH é uma escala que vai de 0 até 14, em que a neutralidade está no 7. Eu já estou dizendo para vocês da onde é que veio esse 7 e da onde é que veio esse 14. Tá vendo que esses números, eles são então os expoentes negativos dessa potência de base 10. E sabe como é que eu vou fazer para tirar esse número e torná-lo positivo? Basta você calcular então menos o logaritmo. Calma. Então, menos o log vai ser um artifício matemático para que eu não trabalhe com números tipo 2 vezes 10 na menos 5. 1 vezes 10 na menos 12. Eu vou transformar esse número em 2,5, 10, 9, 3,4, 14, ou seja, transformar ele em números inteiros, não, em números positivos de 0 a 14. Mas está vendo que esse 7 e esse 14 são números da escala de pH que vieram do produto iônico da água. E para a gente encerrar essa primeira aulinha, ó, o produto iônico da água está aqui, ó, o W de water é igual a 1 vezes 10 na menos 14. Então, esse menos 14 vai me dar a ideia do 14. E ele só é 10 na menos 14 porque ele veio do 10 na menos 7 vezes 10 na menos 7. Mas se você perceber aqui, ó, tá vendo? Todos são, deixa eu pegar outra canetinha aqui, ó. Todos são 10 na menos 14. Mas se você perceber o número aqui na frente, ele está mudando. Com 10, 15, 20, 25, 30, 50 graus. Ou seja, essa minha escala de pH, o neutro vai ser exatamente o 7 quando eu estiver trabalhando com 25 graus Celsius. Se tiver diferente, eu vou ter então uma alteraçãozinha dessa escala, que a gente no ensino médio acaba não trabalhando com isso, mas para vocês saberem que essa escala ela não é imutável, ou seja, ela não é sempre o pH neutro igual a 7, apesar de nós no ensino médio trabalharmos com isso como sendo uma verdade. Mas ela é uma escala, como ela é uma escala feita em cima do equilíbrio iônico da água, e a gente sabe que o equilíbrio iônico pode ser deslocado e alterado pela temperatura, eu vou ter então uma alteração desse meu número de neutralidade. O que é que eu quero que vocês gravem para a próxima aula? Que a escala de pH foi construída em cima do equilíbrio iônico da água. O equilíbrio iônico da água mostra que eu vou ter, então, a concentração de H+ igual a 10 na menos 7 e de OH- igual a 10 na menos 7. Quando eu multiplico os dois, eu vou ter, então, um produto iônico da água valendo 1 vezes 10 na menos 14. Já lembrando que esses numerozinhos eu vou usar para jogar na escala de pH. Só que para jogar esses números, eu vou precisar relembrar com vocês na próxima aula como é que eu faço propriedades e cálculos envolvendo propriedades básicas de logaritmos. Beijo para vocês, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro na próxima web aula ou aula online ou aula em EAD com o professor Ademir Manuel Furtado Filho. O famoso Ademito, Ademonho, Adelindo, Ade horrível, Ade o que vocês quiserem. Beijo.